Então, vamos lá, vamos ver se consigo em 15 minutos falar sobre fuga de capitais. Então, nós tivemos aí uma live, né, que segundo o jornalista da CBN falou de manhã, hoje dia 23 de fevereiro, né, de 2021, 150 bilhões, né, em torno de 150 bilhões, né, de fuga de capital, né. Como eu coloquei o título, é um erro, né, do nosso presidente, ao querer trocar, né, o presidente da Petrobras por um militar, ou é um projeto político, né, que provoca essa fuga de capitais. Se é de propósito, né, qual é o propósito? Né? Então, se nós observarmos a narrativa do nosso excelentíssimo presidente, desde a eleição, né, que ele ganha com 38% dos votos, ele vem com a crítica, né, às estatais, né, apesar de que ele sempre foi próximo ao parlamento, né, que não deixa de ser estatal. Então ele sempre esteve próximo ao estatal. Então a desculpa da corrupção, né, colou, né, foi ótimo, né, e pode ser até que se reeleja com esse discurso, essa narrativa de anticorrupção, e aí tem que privatizar. Vamos analisar friamente essa questão. Se foi de propósito, né, eu vou descartar a possibilidade do erro. Né? Quem fica falando em erro do presidente, por querer colocar um militar, eu acho que isso aí é só a cortina de fumaça. A grande questão é um acordo lá com os mais ricos do planeta em Davos. Né? Mas daí o Bolsonaro nem foi, né? Foi vice e tal, até para não dar a vista, né? Legal? E porque ele também iria falar, né? Ele ia abrir a boca, né? Então não podemos falar desse projeto. A direita sempre teve, né, o discurso, na realidade os ricos nunca defenderam ser de direita, né? Eles sempre foram progressistas, né? E não é interessante para os ricos, até eles fazem, né, tanto a defesa, né, você vai observar, eles defendem a questão ambiental, na narrativa eles defendem, na prática, né, fazem um desenvolvimento sustentável, que é um capitalismo exploratório pintado de verde, né? Mas vamos lá. Então, as fugas de capitais sendo um projeto, e se a gente analisar as narrativas eleitorais e do governo, referente à questão das estatais, pode ser sim um projeto, né, querer privatizar a Petrobras. Né? Na realidade, ela já é privatizada 49%, nós temos 51%. Ou seja, o governo, né, vai nomear um militar para sentar lá na presidência da Petrobras para privatizar, para garantir a privatização. Né? Parece que é isso. E se for isso, né, vai continuar fazendo aquela narrativa que colou anticorrupção. O Brasil não é o país mais corrupto do mundo, nem o menos corrupto do mundo. Existe a corrupção, e aí por que muitos corruptos, né, não estão presos? Partidos aí fortes, lá no Congresso do Centrão, os deputados, senadores e ministros, não estão presos, né? Prenderam Cunha, né, ficou muito na vista, precisava de um bode expiatório. Então a realidade complexa isso aí. Mas vamos para o nosso capitalismo financeiro atual. Como que foi construído lá do capitalismo comercial até chegar nesse capitalismo financeiro, né? Como que o Brasil vai construir a sua base industrial, né? Então o Getúlio Vargas, ele vai construir a Vale do Rio Doce, a Petrobras, né? A Vale do Rio Doce foi vendida pelo Fernando Henrique Cardoso. Na época ela valia 11 bilhões, ela foi vendida por 4. Preço de banana, né? Então, se há fuga de capitais na Petrobras, né, se ela tem um valor, né, X, né, assim como tinha Vale, tinha valor de 11 bilhões e foi vendida por 4, se a Petrobras vale, vou chutar aqui, não sei, 100 bilhões, ela vai ser vendida por 40 bilhões, né?
baita do negócio, né? Então, os empresários não vão perder dinheiro, porque os ricos, os mais ricos do mundo, deixam de investir na Petrobras, nas ações da Petrobras, daí dá a desculpa que foi a cortina de fumaça do Bolsonaro em querer ficar parecido lá com o presidente lá de Mianmar, que não deixa assumir uma mulher, já 2 eleições ela ganha, e aí, né, fica nessa cortina de fumaça do que o problema é político. E na realidade, se nós vamos analisar um jogo, né, um jogo que é o capitalismo, é um jogo, né, onde os grandes empresários, os ricos do planeta, negociam, nós vamos, tal data aí, nós vamos gerar aí, o governo depois dá um jeito lá, faz um discurso lá, que vai trocar o presidente lá da Petrobras, e nós queremos a Petrobras e queremos por 40 bilhões. E aí dá um jeito de, vamos abaixar as ações até chegar no valor que a gente quer, assim como foi feito com a Vale do Doce, né? Estou dando o exemplo da Vale do Doce, mas eles devem ter milhões de coisas, de exemplos para dar em outros países como a própria Rússia, pegar o Chile, para pegar várias, né, questões aí que dá para a gente analisar. Por que eles não gostaram da gravatinha? Por que eles não... Isso aqui é uma homenagem ao Luiz Miguel. Ele gosta, daí eu estou fazendo para ele ficar feliz. Então vamos lá. Por que na China, né? A China tem o controle acionário, né, nesse sistema de PPP. Por que a China não avança, né? E será que não vai avançar para privatizações também no futuro, né? E o povo de lá vai ter como resolver, né, esse tipo de questão? Ou vão achar que com as ideologias de mercado vão achar que tá tudo bem, né? Então aqui no Brasil não está tudo bem, gente, não está tudo bem. Assim como foi entregue a Vale do Doce, estamos prestes a entregar a Petrobras, aqui em São Francisco do Sul, o Porto, né? 60% da entrada de recurso para a cidade de São Francisco do Sul, 60%. Aí os caras ficam falando que os funcionários são gordos, são obesos. Pô, muda a alimentação lá, né? Faz como eu, com uma alimentação mais balanceada, né? Não usa fritura, né? Mais frutas, verduras, não come carboidrato que é a questão. E a cerveja, né? Carboidrato. E eu vi já muitos alcoólatras por aí, né? Que não são só do Porto, mas que é justamente um carboidrato que deixa a pessoa com problemas aí de diabetes e tudo mais. Então, coloca no indivíduo o problema que na realidade, ou cria-se uma crise, um problema onde não existe, e aí utiliza um problema e ainda de falsificando a realidade, né? Como se os caras fossem gordos porque não trabalham, né? E é o lugar onde gera 60% da renda. Então, se pegar qual é a renda do município de São Francisco do Sul, né, e querem, por que o setor privado precisa, né, do porto, né? Eles não estão, por que eles não constroem, gente, né? Por que eles não constroem portos, né? E já tem lugares que estão aí para ser construídos os portos. Por que eles não constroem? Se o privado é melhor, né? Uma questão, né? Lógico, não vão construir lá em cima do mangue, não vão construir em lugares, deixem a parte ambiental, né? Lógico que a gente quer a questão ambiental. Agora, por que precisam, né? Porque está pronto, está construído, né? Vale no mínimo o dobro do preço que eles vão pagar, e porque os privatistas se vendem, né? São pessoas que também estão lá, também são acionistas privados, que também querem ganhar, né? Então o interesse privado, né? Isso não é um tipo de corrupção, né? Não é um tipo de corrupção? Então vamos analisar friamente essa questão. Então, se é um projeto de fato de privatizar a Petrobras, né, infelizmente, né, estamos entregando a preço de banana. Então, fica aí a dica de análise. Se não concordarem com a narrativa, podem questionar, podem criticar, podem falar, só não me xingue, não chame palavrão
E isso eu apago, daí num xingamento pessoal, não, né? Só isso não, tá? Gravatinha do meu filho, tá? Combina, dá um contraste com o visual aqui, com a parede, com a obra de arte africana, com a machadinha que é Choclen, que é Laclanon, legal? Temos que ser guerreiros, né? Só que o problema é que a guerra é de carta marcada, né? Legal? Se for um erro, né? Como consertar, né? A decisão do Bolsonaro foi colocar visível lá o preço, né? Vamos pagar R$5, vamos saber quantos centavos é o imposto, né? Que paga para o Estado, tudo mais. O que isso vai? Vamos pagar R$10 o litro da gasolina e vamos saber quanto, se é R$1 ou R$2 nós pagamos de imposto, né? E quanto que é o lucro daquela pequena fração. Nós não vamos ter uma ideia do que é o todo. Nesse sentido do todo, né, vamos analisar em 5 minutos aí como que foi, né, lá no getulismo, né, chamada Revolução de 30, né, que na realidade foi um golpe militar da oligarquia brasileira. Com a crise de 29 se deu essa possibilidade dos fazendeiros, as famílias fazerem, né, uma mudança na política brasileira, e aí o viés que era agricultura, monocultura do café, principalmente em São Paulo, e você tem aí o investimento, né, estatal. O Getúlio vai lá, pega dinheiro emprestado, então ele faz uma política de 15 anos, e que até hoje, né, temos aí essa riqueza do getulismo, que tem os seus problemas, mas que tem suas questões que ele vai trabalhar tanto para o lado da população como para o lado do empresariado. E aí o empresário não vai investir, né? Os bancos não vão emprestar os empresários, né? Porque eles não são corruptos, né? Daí os bancos não emprestam, os bancos internacionais não emprestam, e o governo vai lá e pega, né? E quando o setor privado pega dinheiro, quem tem que assinar é o governo, né? Será por quê, né? Então, é porque não tem corrupção. Então, vamos lá. Getúlio cria a Petrobras, cria a Vale do Rio Doce, né? E todas essas questões da base, né, industrial. Isso se dá justamente por quê? Porque nós temos aí a questão da crise da agricultura, a crise do café, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todo esse contexto de guerra. O Brasil fica isolado, inclusive os períodos aí de pós-guerra, chamado Guerra Fria, o Brasil fica isolado, e aí a questão da substituição de importados. Então nós tivemos que produzir aqui internamente, até porque a Europa estava destruída, os Estados Unidos vai abastecer a Europa, até para evitar o avanço da União Soviética, né, que tinha um capitalismo de Estado e não um comunismo, né, um capitalismo de Estado, comunismo, uma burocracia capitalista, que muitos não conseguem entender essa questão da burocracia. Depois foi desmontado, atualmente a Rússia muito mais capitalista, e aí o Brasil também nós estamos nesse desmonte, né? Infelizmente, né? Mas vamos lá. Então, compreenderam essa questão do capitalismo brasileiro dependeu do Estado, porque a chamada burguesia, ou chamado os empresários não tinham como investir, né? Por vários motivos, né? Confiança, e aí por diante, né? E o governo tem essas questões que possibilitam. Mais aí uns minutinhos, o capitalismo comercial, 300 anos aí de capitalismo comercial, né, o colonialismo, sociedade escravocrata, tudo, extração, né, pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois a questão mineração, teve ali um período do drogas do sertão, até hoje ainda temos essas questões de castanha do Pará, essas questões que são alimentos importantes para nosso corpo também, e que custa caro, porque tem pouca quantidade. Do capitalismo comercial, neocolonialismo, né? Como que o Brasil, né, se alinha no neocolonialismo? Ou seja, os países que chegam tardiamente, né,
que vai provocar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, tem relação com esse neocolonialismo. Os países como a Itália e a Alemanha chegam tardiamente na corrida colonial e vão disputar com a Inglaterra, isso que vai gerar guerra. E a Guerra Fria justamente é uma guerra não declarada, justamente por essa disputa de mercado e tudo mais. Né? Então tem essa base econômica. Legal? E o que isso tudo tem a ver com o preço do combustível e se vai aparecer ou não lá quanto que é imposto, né, como é feito nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos resolvessem todos os seus problemas, né, energéticos e não usasse, por exemplo, petróleo, não precisasse usar, porque daí eles têm energia eólica, não tem, né? E mesmo a energia eólica, ela está vindo no viés privado. Por que a energia eólica, a energia do vento, né? Por que lá nos Estados Unidos tem que só o setor privado pode estocar vento? Por que o Estado não pode? Por que o Estado, a pandemia lá nos Estados Unidos, a grande questão, porque não tem SUS, né? 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, né, estão com essa inflação aí, ter que tirar do bolso, vender a casa, né, para pagar uma questão de um atendimento privado. Né? E no Brasil se quer privatizar o SUS, né? Que todo mundo vai ter que ter um plano, né? Então o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o plano F, né? F. Aí o F são aqueles que não vão ter, né, 10 reais, é o 15 reais, 20 reais, 30 reais, né? O plano ambulância, né? Eles vêm em casa para ver se você vai morrer ou não. Daí se você não vai morrer, você é levado para o hospital, mas lá no hospital você vai ter que dar um jeito de pagar a conta, né? Triste, né? Assim é nos Estados Unidos e custa muito caro, né? Beleza? Então não basta colocar o preço, né? Isso é tudo cortina de fumaça. Na realidade a grande questão é vender a Petrobras a preço de banana, e isso que é o problema, porque há um interesse econômico privado e assim como foi a Vale do Rio Doce, né? Venderam por 4 bilhões algo que valia aí em torno de 11 bilhões. E hoje o lucro vamos observar o lucro da Vale é em torno aí de 100 bilhões. Né? Então, se a Vale foi assim, se a Petrobras, né? Qual é o lucro da Petrobras? Né? Vão vender menos do que o valor do lucro da Petrobras? Complicado, né? Complicadíssimo. Beleza? Tá dando um sinalzinho aqui que tá acabando.